Galera, aqui, a meu ver, um dos conceitos mais complicadinhos ao longo do livro, né? Que é a questão da limitação da difusão e da perfusão, que ele fala um pouquinho sobre o óxido nitroso e fala um pouquinho sobre o monóxido de carbono, e o oxigênio está no meio ali. Ele vai tentar explicar para nós qual gás é limitado pela difusão e qual gás é limitado pela perfusão. Vamos lá. Monóxido de carbono, a gente sabe que a avidez, a afinidade dele pela hemoglobina é muito maior, é até 300 vezes maior do que do oxigênio. Ao passo em que o óxido nitroso ele vai se transportar quase que totalmente dissolvido no plasma. Então observe que dado interessante. Se eu tenho um gás que é totalmente dissolvido, que se transporta totalmente dissolvido no plasma, é de se imaginar que ele vai ser limitado pela perfusão. Se tiver sangue passando ali, o sangue que passou tiver uma baixa pressão parcial de óxido nitroso, é de se esperar que uma diferença de pressão maior se exerça e que ele rapidamente se difunda. Portanto, a limitação ali vai ser pela perfusão. Agora, vamos imaginar um outro cenário. Eu tenho um gás que é transportado sempre pela hemoglobina, que tem uma alta afinidade, uma alta avidez pela hemoglobina, tanto que tem intoxicação por monóxido de carbono. Se eu tiver uma grande diferença de pressão e esse monóxido de carbono não soltar da hemoglobina, eu vou ter um gás que tem uma limitação pela difusão. Vocês concordam comigo? Tanto é que o principal teste de difusão na pneumologia utiliza o monóxido de carbono como substrato, tá? Então vou trazer isso aqui para vocês e falar exatamente como fala aqui o professor West. Ó. Suponhamos que o eritrócito adentre um capilar alveolar contendo um gás estranho como o monóxido de carbono ou óxido nitroso. São dois exemplos extremos, tá? N2O e aqui o CO. O quão rápido se elevará a pressão parcial no sangue? A gente sabe que um capilar, tá aqui, ó, aquela representação esquemática nossa de sempre, essa hemácia, ela demora aproximadamente 0,75 segundos para passar por toda a superfície pulmonar. Então, primeiro a gente vai olhar para o monóxido de carbono. Quando o eritrócito entra no capilar, o monóxido de carbono se move rapidamente através da membrana alveolo-capilar do alvéolo até o eritrócito. Por quê? Por questão da afinidade. Vocês lembram desse gráfico aqui, ó? A curva de dissociação da hemoglobina. Então aqui é pressão parcial e aqui a saturação. Aqui 100%. Vamos lá. O oxigênio ele se comporta desta maneira aqui, ó. E aí ele satura aqui aproximadamente num ponto de 60 milímetros de mercúrio, onde a saturação vai ser aproximadamente de 90%. No entanto, o monóxido de carbono é assim, ó. 100%, tá? Então a curva de dissociação do CO e do O2 são bastante diferentes, o que mostra que a afinidade pela hemoglobina do monóxido de carbono é aproximadamente 300 vezes a do oxigênio, tá? Então esse conceito aqui é fundamental para a gente poder avançar, tá? Então tem uma forte ligação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina, com uma grande quantidade de monóxido de carbono, pode ser captada pelo eritrócito com quase nenhum aumento da pressão parcial. Que é isso o que este gráfico fala. Então aqui é o tempo do eritrócito dentro dos capilares, e a gente sabe que 0,75 segundos é um tempo chave aí que o capilar percorre a circulação pulmonar, e aqui a variação de pressão parcial. Sabemos que o óxido nitroso ele se transporta principalmente dissolvido no plasma. Então, um tempo de 0,05, 0,1 segundos em contato com a membrana alveolo-capilar para o óxido nitroso vai ser o suficiente. Então, aqui, o início do capilar pulmonar, fim do capilar pulmonar. Então, o óxido nitroso ele é claramente limitado pela perfusão. Por quê? Porque ao final do trajeto eu não tenho nenhuma diferença aqui, muito pelo contrário. No meio do trajeto eu já não tenho nenhuma diferença entre pressão alveolar de óxido nitroso
e pressão parcial de óxido nitroso no sangue arterial. No entanto, quando a gente pega o monóxido de carbono, a diferença é muito grande ao final deste ciclo. Então, a diferença é bastante grande. Por quê? Pela questão da alta afinidade dele com a hemoglobina. Ele satura 100% aqui praticamente, tá? Então, ele é claramente limitado pela difusão. Então, observe que a pressão parcial do óxido nitroso no sangue praticamente atinge a do gás alveolar muito cedo, de tal forma que a transferência desse gás é limitada pela perfusão. Por outro lado, a pressão parcial do monóxido de carbono, que é esse cara aqui embaixo, né, permanece praticamente inalterada, de modo que sua transferência é limitada por quem? Pela difusão. A transferência do oxigênio é o meio do caminho. Ela pode ser limitada pela perfusão ou pela difusão, do que vai depender das circunstâncias, tá? Das circunstâncias. Então, em condições normais, o oxigênio vai alcançar um equilíbrio aproximadamente no tempo 0,25, ou seja, 1/4 de segundo, a pressão parcial do O2 vai ser igual à pressão alveolar, que é aproximadamente 104 milímetros de mercúrio, que o indivíduo aproximadamente vai saturar 98, 99%. Então, um dado interessante que a gente saiba aqui, ó, o tempo de trânsito do monóxido de carbono contrasta com o do óxido nitroso. Quando o óxido nitroso se move para o sangue através da parede alveolar, não ocorre ligação com a hemoglobina. Por quê? Porque ele é dissolvido principalmente no plasma e a curva de dissociação dele é muito diferente. Dessa forma, como os eritrócitos não têm avidez pelo óxido nitroso que tem pelo monóxido de carbono, a pressão parcial se eleva com rapidez, tá? Portanto, ele é limitado pela perfusão. Ao passo em que o monóxido de carbono, ele é limitado pela difusão, tá? O oxigênio, ele fica nesse meio do caminho aí, tá bom? Então, um conceito bastante interessante que a gente precisa saber, que é a questão da limitação da difusão, tá? Então, a limitação da transferência de um gás vai ser pela perfusão ou pela difusão? Perfusão, principalmente óxido nitroso, difusão, principalmente monóxido de carbono. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre captação de oxigênio ao longo do capilar pulmonar. Aqui um ponto importante, afinal de contas, né? Esta é a principal função do nosso aparelho respiratório, beleza?